Boa tarde, senhores. Como eu havia dito recentemente, né, eu estava aí num congresso na Espanha, então não deu para gravar nada, e eu falei que ia fazer um vídeo mais descontraído aí, falando como seria a vida na Inglaterra, né? E eu acho que uma vez que eu fui na semana retrasada para um workshop em Paris, e semana passada agora fiquei uma semana na Espanha e 2 dias em Portugal, até dá uma certa ajudada a criticar a Inglaterra, porque você tem uma base de comparação aí que está fresca na memória, né? Então eu vou, sem mais delongas, discutir aí como é morar na Inglaterra, né? Porque eu estou aqui há pelo menos uns 5 anos, eu fiz meu doutorado inteiro aqui e agora eu sou pesquisador associado também aqui, né? E vamos lá, vamos por partes, né? A Inglaterra, de certa forma, eu sou extremamente grato a esse país, porque, querendo ou não, foi aqui que a minha conversão se culminou, né? E uma das razões pelas quais essa conversão foi possível é porque eu estava em Oxford, e a minha conversão foi uma conversão intelectual, né? Eu comecei essa conversão no Brasil, em um período ah, de muito sofrimento aí, mas com meus estudos de filosofia, que iniciaram lá com os livros que me foram dados, estar em Oxford foi muito importante, porque é um ambiente extremamente estimulante, com grandes e grandes livrarias que você jamais encontrará no Brasil, né? Então, em Oxford, você tem, numa segunda-feira, um prêmio Nobel em física dando uma palestra, na quarta-feira, sei lá, um filósofo dando outra palestra, você tem encontros de filosóficos do Blackfriars, que são os dominicanos, e assim vai, né? Então eu tive acesso a conversas estimulantes, eu tive acesso a livros que eu não teria no Brasil, né, nas bibliotecas, e portanto isso foi aí muito importante para a minha conversão. Então eu sou muito grato à Inglaterra nesse aspecto. E esse aspecto aí intelectual, ele também continua na minha vida em Londres, né? Você tem palestras nos oratorianos, em vários locais, de grandes personagens aí, né? Porque você tem grandes nomes na Europa, aqui é muito mais provável que um cardeal de Roma venha palestrar no Oratório de Londres do que ele vá palestrar, sei lá, na UFMG ou na USP, não é? Ou numa qualquer igreja ali do Brasil. Então, você tem acesso a essas vantagens, né? Outra vantagem da Inglaterra, se comparado, por exemplo, ao Brasil, é que, de certa forma, o movimento tradicional católico ele é muito mais forte aqui, né? Londres tem mais de 6 igrejas que têm missa tradicional. Acho que toda grande cidade tem ao menos um instituto, né? Você tem aqui o Instituto Cristo Rei, você tem o Instituto a Fraternidade de São Pedro, Fraternidade de São Pio X, etc, etc. Óbvio que é um país pequeno, então fica mais fácil ter esse grande número, mas independente disso, é uma vantagem, né? É um país, de certa forma, mais organizado que o Brasil, né? Menos perigoso, a taxa de homicídio aqui certamente não é 60 mil por ano, então você pode, por exemplo, andar de madrugada com seu celular na mão, e muito provavelmente nada vai te acontecer. O máximo que você vai ver é alguns bêbados aí desagradáveis andando por aí. Então, você tem uma vida de certa forma mais segura, né? O transporte público, apesar de caro, é um transporte público muito eficiente. Então, por exemplo, aqui em Londres, você pode pegar o seu próprio cartão de débito, crédito, sei lá, com aquele contactless, né? E bater no ônibus e ponto. Você não precisa ficar dando moeda pro cara. E se você tiver indo para um lugar mais longe, que você tem que trocar de ônibus, você continua batendo e automaticamente contabiliza uma única viagem se você bater esse cartão dentro de um intervalo de 1 hora, se não me engano, né? E você faz a mesma coisa com o metrô, né? Você bate para entrar, bate para sair, ele calcula direto no seu cartão, que facilita a vida, né? As taxas são bem caras, um ônibus é 1,55, se não me engano, libras, né? Ah, o metrô é 3 e
pouco, 3,50 também, se não me engano. E então, se você está indo de um canto para o outro, precisando pegar 2 ônibus, um trem, etc., você vai gastar aí uma boa grana por semana em transporte, né? Londres é uma cidade extremamente cara, no aluguel também é outro problema, as casas são pequenas, antigas, né? Você não vai encontrar uma casa com ar-condicionado aqui, até porque o clima é geralmente ah, nublado e chuvoso, né? Às vezes os verões podem durar uns meses e até bastante quente. Esse ano, por exemplo, a gente teve quase 39 graus aí, e mas tem verões que são bastante curtos, né? E então você passa a maior parte do tempo aí num clima um pouco mais nublado, né? Isso é algo que pode ser um pouco deprimente, porque querendo ou não, nós precisamos de vitamina D aí, né? E obviamente um solzinho ajuda. Ah, e basicamente de vantagem eu consigo pensar isso. Segurança, há uma vida intelectual maior, as universidades, ainda que estejam, obviamente, tomadas por esquerdistas, de certa forma, pelo menos na minha área, muitos professores serão ateus também, como no Brasil. A universidade ainda não é uma bagunça completa, né? Os estudantes, apesar de suas loucuras, podem fazer suas festas aí regadas a drogas no final de semana, eles ainda, pelo menos nas grandes universidades, eles ainda tentam estudar e passar, que seja por uma razão ruim, que é um excesso de competitividade. Mas eu vi estudante, eu trabalhei na livraria de um college em Oxford, você via estudante lá até meia-noite de um sábado, e às vezes eu tinha que expulsá-los para que eu pudesse fechar a livraria, né? Então há um pouco mais de comprometimento dos estudantes. Os professores têm um nível maior nas universidades, certamente. No Brasil há uma certa bagunça, né? Ah, então, seriam aí as vantagens, né? E certamente aqui a vida se paga melhor, né? Dentre outras coisas. Tendo dito isso, vamos agora para os problemas que são sempre mais divertidos, né? Os problemas de morar na Inglaterra. É o clima, que eu já mencionei, é um clima lixo. Acho que todo britânico sofre de deficiência de vitamina D, porque quase não faz sol aqui, tirando os verões, que são alguns meses de duração. Ah, é uma cidade, um país extremamente secularizado, né? Ainda que protestante no nome, ele é um país extremamente secularizado e um país que tem estado no domínio de protestantes por muito tempo. Então, as belas igrejas daqui são todas protestantes, porque foram roubadas de nós católicos, foram dessecradas. Então, são igrejas outrora muito belas, externamente ainda muito belas, mas sem imagens, e dentro são muito limpas, né? São feias. A arquitetura não, mas falta aquela, né, as imagens dos santos, etc. Então, é bem revoltante isso daí, né? Então, nós católicos estamos limitados a igrejas mais novas, aí, mais vagabundinhas, com algumas exceções, né? Então, você tem esse aspecto. O ateísmo aqui é muito mais rampante que nos Estados Unidos, no Brasil, né? E outros países europeus, tirando aí, obviamente, os escandinavos, etc. Então, é muito comum você encontrar, por exemplo, estudantes que sequer foram batizados, né? No Brasil isso é muito difícil você encontrar. Mesmo um filho de ateu lá, a avó é católica, acaba pedindo para o menino ser batizado. Aqui é muito comum você encontrar pagão, basicamente, né? Então, obviamente, a agenda esquerdista, ela é mais profunda aqui, né? Porque no Brasil ela é mais recente. Então, o feminismo ele já está mais avançado aqui, então as mulheres já estão completamente ah, destruídas, né? Eu estive na França recentemente, né? Como eu disse, e eu nunca vi tamanha elegância, né? Tudo bem, a França é um país decadente também, né? Mas as mulheres ainda têm um senso de elegância. Praticamente todas as mulheres na França usam saias, vestidos, se vestem de forma feminina. Inclusive para solteiros como eu, homens, eu extremamente recomendo a França, porque são mulheres maravilhosas e extremamente elegantes no vestir e no andar, né? Aqui na Inglaterra, por outro lado, as mulheres são, por falta de outra palavra, vulgares, né? São mulheres que se vestem ou como homem ou como prostitutas, né?
não sabem se comportar, não sabem andar num salto, são bêbadas, né? Os homens também são trogloditas. Em alguns aspectos, os homens, pelo menos os homens de mais alta classe, se vestem até muito melhor do que as mulheres. Eles gostam de usar os terninhos, os tweeds, etc. Mas as mulheres, péssimo. Então, eu não recomendaria para vocês aí se relacionarem com uma mulher britânica, né? Homem eu não sei, porque eu não tenho tendências homossexuais, mas são indivíduos extremamente frios, reservados, etc., né? Que é outro problema dessa cultura, é uma cultura que não é receptiva, né? É uma cultura extremamente orgulhosa. Se o americanismo é um problema dos Estados Unidos, aqui também o patriotismo. O vídeo que eu fiz sobre a rainha, né? Você tem católicos britânicos que idolatram a rainha simplesmente porque ela é um símbolo aí de poder britânico, né? Então eles são extremamente patriotas, eles têm uma cultura atualmente extremamente pobre, né? A cultura gastronômica deles é horrível, se come extremamente mal na Inglaterra, não somente nos restaurantes, que tem quase nada de diversidade. Você vai em 3 coffee shops, eles são absolutamente idênticos. Você vai comer fish and chips, eles são todos idênticos. Mas também, né, o ambiente é a mesma coisa, não há diversidade. Né, você não, mesmo nos supermercados, pode comprar muitas coisas, mas é tudo embalado em plástico, até, como é que fala, cucumber, pepino é enrolado em plástico, umas coisas assim, completamente sem noção. Uma cultura de fast food, né, de comida pré-pronta que você bota no micro-ondas e come. Então, uma coisa assim, em termos de saúde, os britânicos são horríveis. Enquanto que em Paris você não vê mulheres e homens gordos, né, geralmente são pessoas esbeltas que andam muito. O britânico é gordo, né, há muitos casos, né. Que mais? Bom, É, se- eu não consigo pensar em mais nada. Então, o clima é um lixo, a comida é horrível, a cultura é extremamente pobre, né, não se tem variabilidade, ah, eles são muito constantes assim. Não há hospitalidade, você jamais será convidado para a casa de alguém porque você é amigo do cara. Eles são extremamente fechados, eles não se abrem. Em 4 anos em Oxford, eu basicamente não fiz amizade com nenhum britânico. Meus amigos eram gregos, italianos, espanhóis. Não há essa cultura de fazer uma festa, jantar na casa dos amigos, tocar violão. Eles são extremamente fechadões, eles só vão para pubs, eles não conversam com estranhos, tirando algumas pessoas, principalmente os mais idosos, que já devem estar de saco cheio dessa vida, né? E em cidades menorzinhas, é óbvio, né? Quanto mais ao norte você vai, Escócia e afins, vai ficando um pouco mais aberto, mas nunca será como os países latinos, em que as pessoas são vibrantes, são coloridas, são abertas, né? Agora, recentemente em Portugal, das pessoas que me acompanha aí, o Vitor, que não me conhecia pessoalmente, gentilmente permitiu que eu ficasse na casa da tia dele, que é uma portuguesa, e ela me tratou como um filho, basicamente, me serviu um excelente vinho do Porto, abriu a porta da casa dela, permitiu que eu dormisse lá, um indivíduo que ela não conhecia. Isso jamais acontecerá na Inglaterra, né? A não ser as pessoas aí fora da curva. Então é uma cultura extremamente blank, né? Uma cultura patriótica, eles são extremamente reservados, eles nunca vão ser abertos com você, eles são educados, polidos, porém falsos, né? Um britânico jamais vai te falar o que ele realmente pensa de você. Se ele acha que você é um desgraçado que merece tomar um tapa na cara, ele vai falar isso de uma forma extremamente indireta, se é que ele vai falar. Então é uma cultura aí extremamente fechadona, pouco receptiva. Eles não têm essa sensibilidade de tentar acolher a pessoa que é diferente, que está na mesa, que não é amigo de ninguém. Eles ficam focados neles mesmos. Você que tem que se virar para se apegar ali à conversa e assim vai. Então, em alguns aspectos, o Brasil é um país muito melhor, um país mais caloroso, com pessoas mais alegres, com uma excelente comida, uma excelente temperatura e diversidade. Meu tempo está acabando porque o Instagram só aceita 15 minutos. Então,
É isso, qualquer coisa eu faço uma parte 2 e quem quiser saber mais coisas específicas, entre em contato comigo. Fiquem com Deus, até a próxima.